Gostaria de saber se tem algum problema de eu terminar uma prova aqui de inglês e após a prova eu poder entrar, porque eu tô na questão 20 ainda e tem 40 questões. Boa Eita. sorte. Termina a Ok, prova. Boa sorte, ok, muito rapaz. obrigado. É. Obrigado. José Vitor, você está um pouquinho escuro aí, José Vitor Dias dos Santos. A iluminação não está muito boa. O seu fundo é escuro. Você tem uma luz na frente. Professor, eu tenho algo a dizer. Eu fiz aqui um aplicativo que ele mostra a trajetória do foguete. Depois você nos conta um pouquinho. Por enquanto, estou vendo aí quem estava usando de forma inadequada a sua câmera, né? Quer dizer, o pior de tudo é quem não abriu a câmera, né? Entendeu? E a regra aqui é que você precisa abrir a câmera. Pedro Deguchi, você está com uma luz lá atrás de você. A luz tem que estar na tua frente, Pedro. É que eu Tem que tenho um iluminar o teu monitor. rosto. Tá? Calma aí. Minha face não está aparecendo toda, porque eu estou usando a webcam e eu estou bem perto dela, tá? E a luz aqui ela está um pouco baixa. O seu nariz está aqui na tela da gente, o Assis, mas tudo bem. A gente já está acostumado com o seu tranquilo. narizão. Pedro estava aparecendo iluminado, estava com a luz aqui atrás da cabeça, né? Então é sempre assim, pessoal. Vocês têm reuniões com amigos, com parentes, com professores. Então, cuidem de ter uma boa iluminação, tá? Uma boa posição para a sua câmera, né? E sempre uma boa iluminação. A iluminação tem que estar na sua frente, não acima de você, nem nas suas costas. Vou abrir a janela, você ilumina uma face, não ilumina outra, tá? É só você ver lá o carinha da Globo, lá do Jornal Nacional. Tá perfeitamente iluminado, certo? Segue o padrão Globo lá de iluminação, não de jornalismo. De iluminação. Sim, de iluminação. Carolina Messias não abriu a câmera ainda. Lucas Satoshi também não. Murilo Amorim, Bernardo Cabral. Tem algumas mensagens no chat, professor, dizendo aqui: Murilo Amorim, professor, minha câmera está com probleminha, estou tentando consertar, concerto musical. Concerto musical, pessoal. São as pegadinhas da língua portuguesa. José Eduardo Shigeru Edamisso. Se eu não conseguir voltar, boa noite. Tá, boa noite. Boa noite embora, pelo visto. Olá, estou tentando ligar aqui, mas está dando erro. A câmera. Isso é o Lucas Satoshi. Sim. Murilo Amorim, desculpa aí. Algumas mensagens diretas aqui para mim, que não, o pessoal tem gente que não está em casa. Bom, a aula vai ficar gravada. É uma aula de introdução à dinâmica do movimento oblíquo sem resistência do ar. Ou seja, estamos falando aqui, falamos, né, até o momento, foi falado para vocês quais eram as equações horárias que regiam o movimento oblíquo sem a resistência do ar. A partir disso, tivemos equações horárias, calculamos a posição, a altura em função do tempo, né? Equações que relacionam tempo e posições, e equações que relacionam tempo e velocidade. Só que alguém está com o microfone aberto, falando junto comigo. Agora sim, isso. Só que não estávamos preocupados em saber quais eram as causas do movimento, ou seja, peraí. O movimento é oblíquo, tudo bem. Fiz o lançamento e o movimento é parabólico. Agora, por que o movimento do corpo ou do foguete que você está lançando é um movimento parabólico? E aí é preciso entrar numa área muito importante da física, que é a dinâmica do
do movimento, ou seja, quais são as causas do nosso movimento oblíquo, do foguete que você lança na sua base. Ok? Então, eu vou começar falando... Vou espelhar minha tela aqui. Professor Canário, o senhor quer falar alguma coisa? Sim, sim. Lembrar a todos que essa etapa, pessoal, da dinâmica, ela vai explicar como é que se obtém as equações da cinemática que vocês já obtiveram, já fizeram 3 listas de exercícios, né? Então, vamos aplicar a dinâmica para essa situação bem simples, como disse o Vitor. Mas isso é só uma preparação para que a gente possa depois incluir outras forças, como a resistência do ar, como o empuxo do motor, entendeu? Então, é um passo a passo que a gente está dando aqui com vocês. Inicialmente só a cinemática, coisa bem simples, agora vai ser a dinâmica, né? A partir da cinemática se obtém as equações das forças e vice-versa. Mas mais adiante, não tem como a gente obter as equações cinemáticas do movimento para tirar as forças. A gente vai ter que usar de partida as forças atuantes sobre o foguete, para aí sim, das forças, obtermos a aceleração, da aceleração, obter a velocidade, da velocidade, obter a posição. Tá? Então, é muito importante você procurar entender o que vamos mostrar hoje, que é uma situação bem simples. Talvez alguns até já tenham visto no seu colégio. Outros provavelmente não viram. Então, aproveitem. Tá? E isso é um pré-requisito para a gente chegar em situações mais realistas. Ou seja, com a presença da resistência do ar, está sempre presente para corpos aqui na atmosfera da Terra, e depois, quando a gente for utilizar um motor, né, dando um empuxo por algum tempo ao foguete. Né? Então, teremos aí também a força de empuxo, além da resistência do ar e da força peso. Né? Então, as coisas tendem a se complicar um pouquinho mais adiante, mas vamos começar com o mais simples possível. Então, procure entender bem o mais simples, porque aí fica mais fácil entender depois as situações que virão adiante. Tá bom? Ok, Vitor, podemos começar. Estamos aqui com 60 pessoas, né? E vários que ainda não abriram a câmera. Todo mundo, algumas pessoas aqui não conseguirão abrir a câmera, né? Mas é importante frisar, pessoal, que essa aula eu vou precisar que vocês prestem bastante atenção, porque alguns conceitos novos, alguns que vocês não viram e provavelmente vai ser a primeira vez que vocês vão ter contato com isso. Então, prestem bastante atenção. Qualquer dúvida, só levantar a mãozinha e vamos lá. Vou espelhar aqui a minha tela. É essa aqui. E depois é essa aqui. Ok, estamos vendo, Vitor. Está todo mundo vendo? Sim. Deixa eu só pegar aqui minha canetinha laser virtual. Continuando com o nosso lançamento oblíquo, ou melhor, com o lançamento oblíquo do foguete que você lança. O que vamos falar hoje? Dinâmica do movimento oblíquo sem a resistência do ar. É a situação mais simples, entretanto, vamos precisar introduzir alguns conceitos que serão muito importantes daqui para frente. Então, eu poderia terminar essa aula em 15 minutinhos. Só que, por ter que mencionar alguns conceitos que serão importantes, eu espero que vocês aprendam, consigam entender isso, a gente vai demorar um pouquinho mais. Mas vamos lá. Falando aqui da dinâmica do movimento oblíquo, temos aqui o lançamento de um foguete lá na MobFog, aqui, com pressurizado, enfim.
o que a gente sabia, né? Os capítulos anteriores, partimos da cinemática. Eixo XY, o Y orientado para cima, X para a direita. Sabemos que o corpo ou o foguete possui uma velocidade inicial vetorial V0 e possui um ângulo com horizontal θ0. Sabemos também que a força, ou melhor, a aceleração da gravidade, força não, força é spoiler, a aceleração gravitacional, de acordo com o referencial indicado, ele aponta para baixo. Então, com isso, obtivemos as equações horárias do movimento, a partir da velocidade, o módulo da velocidade inicial e do ângulo de inclinação com a horizontal, né? Inicial do lançamento. Tanto para as velocidades, velocidade horizontal, velocidade vertical, quanto para as posições, posição horizontal, posição vertical. E a partir disso, obtivemos uma série de resultados: altura máxima, tempo de voo, o alcance máximo do foguete, equação da trajetória, que é uma trajetória parabólica. Depois fizemos medições, vocês fizeram relatórios medindo distância, né, tentando atingir inicialmente 20 metros, depois 30 metros e por aí vai. Só que essas equações horárias foram obtidas sem a gente ter que se preocupar com o que causa esse movimento. Ou seja, por que esse movimento aqui tem a forma que tem? Essa é a grande pergunta que a dinâmica responde. Ela vai dizer, a partir de forças, quais são... tem alguém falando junto comigo. Vou deixar mudo aqui, da Ana Beatriz. A partir das causas, encontrar a aceleração, velocidade, posição e por aí vai. Então, para falar sobre dinâmica, precisamos relembrar de leis de Newton. Ou seja, vamos lá, primeira lei de Newton também, lei da inércia. O que diz a lei da inércia? Para quem estudou, já sabem, né? Quem não estudou ainda, um corpo ele não altera o seu estado de repouso ou de movimento retilíneo e uniforme. Movimento retilíneo e uniforme, isso é importante, a menos que alguma força atue sobre ele. Desde que o referencial seja inercial. Vitor, o que é um referencial inercial? Basicamente, é um referencial que obedece à lei da inércia, ou seja, está parado ou em movimento retilíneo uniforme. Essa é a definição de um referencial inercial. O que isso significa? Leis de Newton, as leis de Newton, elas funcionam, elas servem para descrever movimentos para referenciais que estão ou em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Isso significa que eles não podem estar acelerados. Referenciais que estão acelerados, a exemplo, né? Vamos imaginar um astronauta no foguete e esse foguete está subindo com uma certa aceleração. O que o astronauta vê? O astronauta está num referencial que está sendo acelerado. As leis de Newton funcionam de forma um pouquinho diferente para ele, porque ele não está nem em repouso e nem com velocidade constante. Ele não é um referencial inercial. Tá ok? Só para deixar claro isso. Então, aqui, peguei uma animaçãozinha e eu tenho uma força aplicada nesse corpo aqui. Vamos lá, sempre bloquinho, né? Todo mundo aprende leis de Newton com bloquinho lá na escola. Então, utilizei o bloquinho aqui e essa força ela vai ser apenas um estopim, um peteleco. Depois que essa força atua, o corpo adquire um certo movimento, só que, a partir do momento que essa força para de atuar, o corpo vai seguir em movimento retilíneo e uniforme até desaparecer da tela. Ou seja, vou voltar aqui à animação. Se não existe nenhuma força atuando, o corpo ele está parado ou em movimento retilíneo uniforme. Para que ele mude o estado de movimento dele, é necessária a aplicação de uma força. Ok? E
o movimento retilíneo e uniforme, ele é um movimento um pouquinho difícil da gente observar na prática. Então, eu peguei aqui um exemplo, que é justamente aquelas mesas de hóquei, né? Vocês já foram em algum shopping, já viram essas mesas de hóquei que, na verdade, não tem gelo, né? O ar, ele fica embaixo do disco, isso diminui o atrito entre a mesa e o disco. Então, o disco ele se movimenta com um movimento retilíneo uniforme ali, conforme a criancinha dá uma pancada, ok? E outra consequência da lei da inércia aqui, uma segunda animação, em que eu tenho um piloto que não estava preso ao cinto de segurança, e aqui ele estava num estado de movimento, certo? Ele estava em estado de movimento. O carro foi abruptamente parado. Só que como o piloto estava sem cinto, ele também estava com a velocidade... O piloto e o carro, né, o sistema, estão com a mesma velocidade. A partir do momento que o carro para, o piloto que estava sem cinto continua no estado de movimento dele por inércia. Ok? Beleza? Então, vamos lá. Segunda lei de Newton, ou princípio fundamental da dinâmica. A aceleração de um corpo é proporcional à força resultante que atua sobre este corpo. O que é a força resultante, Vitor? Força resultante vai ser a soma vetorial, e aqui a gente não vai entrar, por enquanto não é preciso, a gente não vai entrar em como fazer somas vetoriais, tá bom? Mas a resultante é a soma vetorial de todas as forças que atuam no corpo. E a aceleração desse corpo, ela vai ser proporcional à força resultante, ou seja, ao somatório de todas essas forças que atuam no corpo. Nesse caso aqui, do bloquinho, esse bloquinho, ele está sobre uma superfície, certo? Ok, pessoal? Existem duas forças, se a gente considerar que esse bloquinho está na superfície da Terra, para ele estar parado aqui, existem duas forças que se anulam, as quais eu não coloquei aqui, mas duas forças estão se anulando. Que forças são essas? O peso do bloco, que é ponta para baixo, e existe uma força normal de sustentação do corpo aqui, porque se tivesse somente o peso, o bloco ia estar caindo. Mas como ele não está caindo, alguma coisa tem que anular o peso, certo? Então, conforme a força resultante é aplicada, o bloco ele é acelerado. E aqui, coloquei a força resultante e a aceleração, elas vão ter mesma direção. Ok? São dois vetores que possuem mesma direção e mesmo sentido. Beleza. E qual é a expressão que determina isso? Força resultante igual a massa vezes a aceleração, ou F igual a ma. E aí, todo mundo já está familiarizado, já deve ter visto alguma vez na vida essa expressão, força resultante igual a massa vezes a aceleração. Ok? E a terceira lei de Newton, que vai ser muito importante para a gente quando formos falar de empuxo de foguetes, porque como o foguete funciona? O foguete ele funciona ejetando gás. Queima propelente, ejeta gás e com isso ele se movimenta. A lei da ação e reação diz o seguinte: para uma reação haverá uma reação de mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Essa terceira lei de Newton, coach adora, né? Aquele pessoal que trabalha com terapias alternativas, fica falando, se você fez algo para uma pessoa hoje, amanhã, isso volta para você. Não, não é isso. Aqui a gente está falando de princípio físico. Então, aqui temos um pequeno exemplo de ação e reação. Não é o karma instantâneo, tá, gente? A ação e reação aí é o seguinte: o rapazinho estava lá comemorando o casamento dele, resolveu abrir a garrafa de champanhe, dessa forma aí muito
esperta, modo esperteza avançado, só que não. O que acontece? Quando a garrafa bate na parede, ela vai ejetar o líquido. É o princípio, quase o mesmo princípio do foguete. Vai ejetar o líquido pressurizado e aí temos a força que propulsiona a garrafa até a região pélvica do sujeito e, em contrapartida, o líquido é ejetado com uma força oposta. Isso é o princípio da ação e reação. São corpos diferentes. Aqui eu tenho a massa de líquido sendo ejetada e aqui a força propulsora da garrafa. Outro exemplo de ação e reação, que eu espero que ninguém faça em casa, né? Às vezes você ficou com raiva, ficou chateado, tirou 0 na lista de ser júnior, aí você chegou, deu um soco na parede. Você deu um soco na parede, a parede vai dar um soco em você, com mesma intensidade, mesma direção e mesmo sentido. Então não façam isso, porque a força que você faz na parede, a parede faz de volta em você e você se machuca, ok? Beleza até aí, pessoal? Alguma dúvida? Coloca um joinha no chat para mim, por favor. Deixa eu dar uma olhadinha no chat. Cadê o chat? Deixa eu ver o chat. Dá um joinha. Joinha. Isso aí, obrigado. Beleza, então. Fizemos aqui, então, uma revisão de leis de Newton. Para quem já sabe. Quem não sabe, bom, vamos ter, eventualmente, plantões de dúvidas. Isso é um assunto que vocês podem procurar em aulas no próprio YouTube, em livros. E estamos aqui para tirar dúvidas, ok? Vamos lá, vou continuar então. Sabemos como se comportam as funções posição x de t e y de t. E agora eu vou falar, equações horárias também são funções, pessoal. Por quê? O que é uma função? A função ela é uma regra matemática que relaciona uma variável com a outra. Nesse caso, x de t é uma função, a posição em função do tempo. O que isso significa? A posição ela está relacionada com o tempo de acordo com uma certa regra, com uma certa equação, de forma que podemos variar o tempo e para cada tempo teremos uma posição correspondente. Vocês já fizeram isso em diversos gráficos, inclusive nos relatórios. Ok? Não é uma equação, porque não está sendo igualada a zero. Ela é uma equação que relaciona duas variáveis. O tempo é uma variável que a gente pode escolher, uma variável arbitrária, também chamada de variável independente, e a posição é uma variável dependente, tá bom? Já deduzimos essas expressões. Sabendo V0 e o θ0, quem é o x de t? V0 cosseno de θt. E aqui, qual é a regra que relaciona a posição x com o tempo? X de t igual a um número, V0 cosseno de θ0, aqui tem o θ0, vezes o tempo. E o y de t, qual é a regra? V0 seno de θ0, t menos meio de gt ao quadrado. Ou seja, as funções x e y relacionadas com o tempo de acordo com essa regrinha aqui. Assim como as velocidades. Vx é constante, V0 cosseno de θ0 e Vy é igual a V0 seno de θ0 menos gt. A partir da posição, já sabemos, né? A gente já calculou. Posição e velocidade. Já sabemos essas 4 equações. Podemos fazer o seguinte. Qual é a aceleração em relação ao eixo x e em relação ao eixo y? Para isso, podemos calcular a aceleração média. Todo mundo lembra o que é aceleração média? ΔV sobre ΔT, ou velocidade final menos velocidade inicial sobre o intervalo de tempo. Se utilizarmos essa equação, essa expressão aqui, para essas duas equações, vamos encontrar o seguinte. A aceleração em x tem que ser 0 e a aceleração y tem que ser igual a menos g. Vocês podem fazer isso depois. Pode ficar para uma lista de exercícios posterior, que vocês deduzam isso. Ok?
Mas, epa, tem alguém desenhando no quadro. Alguém pode apagar o que está desenhado no quadro, por favor? Está aqui nessa região. Bom, vamos continuar, enquanto não apaga. Se multiplicarmos pela massa do corpo, o que vai acontecer? MAX igual a 0, MAY igual a menos MG. E quem é menos MG? MA. Vamos lá. Vamos utilizar a segunda lei de Newton. MAX vai ser igual a força resultante em X igual a 0. MAY, utilizando também a segunda lei de Newton, menos MG, M vezes G, igual ao peso do corpo. Então, a força resultante em Y igual a menos P, de acordo com o referencial explicitado aqui, porque a gravidade, como a altura é positiva para cima, G se encontra para baixo, logo, a força resultante vai também apontar aqui para baixo. Por isso que, em relação a Y, vai ter esse sinal de menos aqui. Tudo bem? Pode perguntar, Camila. Boa noite. Eu não entendi essa parte. O que foi multiplicado aí? Eu fiquei em dúvida. A massa multiplicou o quê? AX igual a 0. A Y Sim. igual a menos G. Agora eu vou multiplicar essas duas equações aqui por M. Então, vai ficar MAX igual a M vezes 0, que é igual a 0. Ah, tá. MAY igual a menos MG. Porque Entendi. a Y é igual a menos G, tá bom? Obrigada. E menos MG é a fórmula do peso do corpo, ok? Ok, obrigada. Tá bom? Então, a partir da posição e da velocidade, encontramos, a partir de uma fórmula aqui, para esse movimento, lembrando o seguinte, essa equação aqui, essa expressão, ela só vai servir se o movimento for retilíneo uniforme ou retilíneo uniformemente variado. Para outros tipos de movimento, essa fórmula aqui ela não vai servir. E essa é uma das grandes questões dessa aula que a gente vai ter, tá? Ou seja, a única força que atua no corpo é o próprio peso. Lançamento oblíquo, qual é a única força que atua no foguete? Se eu desconsiderar a resistência do ar, tá, o foguete está viajando, qual é a única força? Peso. Tudo bem? Movimento vertical existe, dado que o corpo possui uma velocidade vertical inicial, e o movimento horizontal acontece por inércia, ou seja, depois que o foguete foi lançado, sem resistência do ar, por inércia ele continua se movimentando na direção horizontal. Como existe uma velocidade inicial horizontal, o corpo continuará em movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força atue sobre ele. Aqui, a gente está utilizando o conceito da primeira lei de Newton. Beleza? Com esse entendimento, podemos incluir que com esse entendimento, a gente pode, sabendo que a força resultante que atua no corpo determina a aceleração. Nesse caso, eu fiz o processo inverso, né? A partir da posição e cheguei na força. Agora, se soubermos quais são as outras forças que atuam no corpo, a gente pode tentar fazer o processo inverso, como o professor João Canali mencionou. Sabendo as forças, determinamos a força resultante, determinamos a aceleração, depois vamos determinar velocidades e depois posições. E para isso, temos essas duas equações. Força resultante em x vai ser igual a massa vezes aceleração em x, ou, utilizando aqui a segunda lei de Newton, né? E massa vezes aceleração em y vai ser igual a força resultante em y. Isso para qualquer força resultante que atue no corpo. Lara, pergunta? Pode falar. Oi, boa noite. Eu não entendi por que multiplica por M. Eu dei uma perdida nessa parte. Ah, sim. Ó, de novo, a aceleração, temos a velocidade.
se eu aplicar essa expressão aqui na forma da velocidade, eu vou encontrar que a x igual a zero, a y igual a menos g. E aí eu faço um truque, é um truque matemático, que eu vou multiplicar ambos os lados da equação por m. mAx igual a m vezes zero. M vezes zero é zero. M vezes AY igual a menos M vezes G, porque A igual a menos G. Ah, sim, entendi. Tá Obrigada. ok? Vamos lá. Continuando. E agora, vamos à parte mais legal, que eu vou precisar que vocês prestem bastante atenção, tá bom? Sabendo a posição em relação ao tempo, né? Posição em função do tempo, as equações horárias da posição, é possível determinar a velocidade em função do tempo também. Ou seja, sabendo x de t e y de t, é possível, através de um método, determinar quem é Vx e quem é Vy. E esse método, Vx vai ser igual a um dx dt e Vy igual a um dy dt. Aplicando isso, encontramos Vx igual a V0 cosseno de θ e Vy igual a dy aqui, perdão, aqui eu tinha que ter corrigido y, igual a V0 seno de θ menos gt. Tá, mas que mandrake, que negócio é esse de dx dt? Alguém sabe dizer? Isso é a relação que usa na integral e derivada? Exatamente, Henrique. Isso é uma derivada. Dx dt e dy dt? Dx dt e dy dt? Cálculo diferencial integral? E agora? Vamos com calma. Isso vai ser importantíssimo, sem pânico, tá? Sem pânico, por quê? Isso vai ser importante para, quando incluirmos novas forças, determinarmos quais são a velocidade em função do tempo e as posições em função do tempo. Infelizmente, é preciso que utilizemos essa ferramenta para determinar as quantidades, velocidade em função do tempo e posição em função do tempo. Pode falar, Lucas. Oi, tá escutando, Vitor? Sim. Ali no VY, você colocou dx sobre dt. DY. É DY Ah, tá, mesmo, certo. tá? Perdão Beleza. pelo vacilo. Deixa eu corrigir aqui. dy dt, tá bom? Então, vamos ver que raio é esse de derivada, né? Importante, gente. É um conceito que a maioria de vocês, alguns aprendem no terceiro ano do ensino médio. Isso lá para cursinho, para pré-vestibular, para facilitar algumas contas. Derivadas facilitam contas, mas é um conceito que ele precisa de um pouquinho de atenção. Por isso que eu quero a atenção de vocês agora, Professor, tá? Oi. Eu acabei aprendendo derivada, integrais e limites no primeiro ano do médio. Tem algum problema? Parabéns. Vamos lá. Nem todo mundo aqui aprendeu. É por isso que a gente precisa... eu vou explicar. E a única coisa que eu preciso que vocês saibam é o seguinte. Produto notável e divisão, tá bom? Só com isso a gente vai calcular uma derivada. Pausa para um pouquinho de cálculo. Vamos tentar entender essas expressões com Ds, né? Também conhecidas como derivadas. Uma derivada, ela é definida da seguinte forma. Ela é um limite de uma velocidade média, tá? Limite, aí já tem uma outra coisa que ficou estranha, né? Vocês já viram essa notação alguma vez na vida? Sim. Significa que tal incógnita está descrito vai tender ao outro ali. Nesse caso, o ΔT vai tender a zero. Isso aí, o que acontece? Isso é um cálculo de velocidade média, assumindo que esse ΔT ele vai ficar muito pequenininho. A gente lê essa expressão da seguinte forma.
Calcule essa velocidade média, assumindo que esse ΔT vai ficando cada vez mais próximo de zero. E aí, a gente precisa fazer o seguinte. Essa derivada, né, é o resultado de cálculo de velocidade média para um intervalo de tempo muito pequeno. Imaginando que esse ΔT ele vai ficando tão pequeno que ele vai se aproximar de zero. Isso dá velocidade instantânea. E alguns, quando vocês aprenderam lá a velocidade instantânea, se o professor chegou e falou para vocês o que era uma velocidade instantânea, ele deve ter tido um pouquinho de dificuldade em explicar isso para vocês. Porque a velocidade instantânea, ou seja, quando você está dentro de um carro e você olha para o velocímetro, essa é a velocidade instantânea do carro. Ela fica ali variando, né? O carro está acelerando, freando a todo momento e o velocímetro fica ali variando. E a gente só sabe calcular a velocidade média. Para calcular a velocidade instantânea, a gente precisa desse limite aqui. Só que a gente tem um problema. A gente sabe que dividir alguma coisa por zero costuma ser problemático. Quanto que vale 1 sobre 0? Alguém me responde aí, por favor. Bota no chat. Vai tender ao infinito. Vai tender ao infinito. Vai lá no chat. Quanto vai dar 1 sobre 0, por favor? Resposta. Não tem. Um acha que é 0. Indefinido. Indefinido. Tende a infinito, indeterminado. Erro na calculadora, kkk. Exatamente, é isso aí. Quando a gente costuma dividir algo por zero ou algo por coisas muito pequenininhas, a gente costuma ter problemas. Então, será que existe alguma forma de eliminar esse algo problemático da equação? Ou seja, para calcular esse carinha aqui, eu preciso eliminar esse carinha problemático. O que eu vou ensinar para vocês é eliminar esse carinha problemático da equação, tá bom? Para isso, a gente vai reescrever. A gente tem que assumir o seguinte. Eu sei quem é a equação horária da posição. Tá bom? dx dt vai ser esse limite da velocidade média, ΔX sobre ΔT. Isso vai ser um x posterior, ou seja, posição num instante posterior, aonde eu coloco aqui, né? T mais ΔT é um instante posterior. Se eu estou querendo calcular a derivada em t, eu vou pegar um ΔT em t mais 2, por exemplo, né? Vocês sabem calcular x de 0, x de 1, e agora eu estou calculando x de t mais 2. É só pegar a equação horária e substituir por t mais 2. Tudo bem? A equação horária da posição. Então, aqui, ó, x de t mais 2, x de t não é V0 cosseno de θt? X de t mais 2 é só pegar e multiplicar, ou melhor, substituir t por t mais 2. Ou x de t mais ΔT com x de t mais ΔT vai ser igual a V0 cosseno de θt mais ΔT menos V0 cosseno de θt sobre ΔT. Sendo que esse ΔT é o probleminha, né? A gente não pode dividir esse cara aqui porque a gente tem um problema. Então, o que a gente vai fazer agora? Tem t, tem ΔT aqui em cima, certo? Posso multiplicar, ou melhor, eu posso multiplicar t por V0 cosseno de θ e ΔT por V0 cosseno de θ, sem problema algum. Vou abrir essa expressão. Quando eu faço isso, o que vai acontecer? V0 cosseno de t menos V0 cosseno de t. O que acontece aqui? São termos iguais, certo? Vão se cancelar. E agora, o que vai acontecer? Só sobrou V0 cosseno de ΔT sobre ΔT. O ΔT não era problemático? Só que apareceu em cima e embaixo. Se ele é problemático, mas apareceu em cima e embaixo, o que eu faço? Corto. E aí, eu posso... Quando ΔT tende a zero, eu nem preciso me preocupar com esse limite que está na frente. Por quê? ΔT sobre ΔT sumiu. Logo, Vx, que é igual à derivada de x em relação ao tempo, vai ser igual a V0 cosseno de θ. Exatamente a expressão que eu tinha colocado no início. Ok? Beleza, pessoal? Vocês entenderam isso aí?
Sim, eu entendi, mas eu tenho uma dúvida. E Ó, se não for possível fatorar nem fazer nada, e der zero sobre zero, e não for possível fazer nada, como é que fica? para nossa felicidade, não vamos chegar, a gente não vai trabalhar esses casos, tá bom? Tá Eu bom. só vou falar de casos aqui que podem, são os mais simples do cálculo diferencial, tá ok? Vamos lá, Lara, pode perguntar. Eu sei que isso aqui é uma coisa nova, por isso que eu quero que vocês perguntem mesmo, tá? Vamos lá. Professora, eu não entendi por que que vai ficar T mais 2. Ah, sim. X de t não é V0 cosseno de θt? Sim. Se eu substituir x de 2, vai ser V0 cosseno de θ vezes 2. Uhum. X de 3, V0 cosseno de θ, 3. X de 1A qualquer vai ser V0 cosseno de θ vezes A. X de t mais 2 vai ser V0 cosseno de θ, t mais 2. Eu estou só substituindo. O que é t, o argumento não é t. Aqui, o t, se virar t mais 2, isso daqui vira t mais 2. Se isso aqui for t mais ΔT, isso daqui vira t mais ΔT, como está nessa expressão aqui. Tudo bem? Sim, entendi. Obrigada. Tá bom? Pode perguntar, Camila. Eu fiquei um pouco confusa nessa parte. Tem como repetir, por favor? Em qual parte? Em tudo? Isso, da substituição. Ah, por que eu estou substituindo o t mais delta... Por que eu estou fazendo essa substituição aqui? Basicamente isso. Eu fiquei um pouco confusa e me perdi nessa parte. Eu estou calculando um x de t mais ΔT, x de um instante posterior, menos o x do t, ok? O que é t aqui vira t mais ΔT, porque o que está em parêntese é igual ao que está aqui. Então, t mais ΔT, eu vou substituir por t mais ΔT, onde era t. Mas por que está somando com a variação do tempo? Ah, por que está somando? Ah, esse t mais ΔT é um instante posterior. Como eu estou falando aqui, ó. Digamos que esse ΔT, essa variação temporal, fosse um número. E aí seria, sei lá, eu quero ver 2 segundos à frente. É só substituir por ΔT igual a 2. Um instante posterior, 2 segundos à frente. E esse ΔT é o intervalo de tempo genérico. Só que a gente sabe que, para calcular isso, esse ΔT ele vai ter que ficar pequenininho. E para esse cálculo para o ΔT pequenininho, ele é problemático. Então, o que eu estou tentando é tirar o problema para resolver. Tá bom? Camila, Ok. o delta é sempre o x2 menos x1, né? Delta, né? x2 menos x1, né? Então, e aqui o que a gente está fazendo é a posição do móvel, né? Num certo instante, menos a posição do móvel no instante anterior, né? Só que para nós é mais fácil calcular a posição do móvel no instante t e a posição de onde ele vai estar daí um pouquinho, né? Entendeu? Mas a ideia continua sendo a mesma, x2 menos x1, né? Entendeu? Mas com esse pequeno truque aqui, para pegar um tempo genérico e um acréscimo bem pequenininho, né? Porque a ideia é a gente obter a velocidade instantânea do corpo em cada ponto. E para isso o ΔT tem que ser bem pequenininho. Só que o ΔX vai ser bem pequenininho também, né? Mas tem como a gente calcular isso direitinho, essa razão direitinho, entendeu? Agora eu consegui entender. Explicando aí. Não é trivial, não. Continua. Exatamente. Não é, como o professor João Canali disse, não é algo simples à primeira vista de vocês entenderem, mas eu estou tentando deixar o mais mastigadinho possível. Esse intervalo aqui, esse intervalo ΔX, geralmente é pequeno, conforme ΔT também é pequeno. Só que o que acontece? Às vezes, né,
dependendo de como esse ΔX sobre ΔT é calculado, esse cara, essa equação, ela vai dar um número finito. Isso é que é uma derivada. Ela vai dar um número que não é pequenininho. Nesse caso aqui, a gente viu que vai dar igual a V0 cosseno de θ zero, né? Ângulo inicial. Ok? Ok, professor, obrigada. Vamos lá. Pedro, pode perguntar, Pedro. Então, esse processo, ele serve para calcular, conseguir, tipo, a função da velocidade instantânea do A partir da foguete em qualquer posição. momento? A partir da Entendi. posição. Exatamente, isso aí. A pergunta é, sei a função da posição em função do tempo. Qual é a velocidade do móvel em função do tempo? Instantânea, velocidade instantânea. Eu vou utilizar esse cálculo aqui, ok? Entendi. Beleza, então. Maria Eduarda, pode perguntar. Última Oi, perguntinha. professor, boa Oi. noite. Boa Eu noite. estava em trânsito até agora, acabei de chegar em casa. Eu só não entendi uma coisa. Qual a diferença dessa expressão toda para aquela expressão que a gente usava para encontrar, por exemplo, que a velocidade é igual a V0 mais aceleração vezes tempo? A verdade é que, nesse caso, é nenhuma. Mas eu estou entendi. colocando esses conceitos aqui porque mais para frente essas velocidades podem ficar, as posições, as equações de posição podem complicar um pouquinho mais, como a gente vai ver, tá bom? Entendi. Spoiler. Então, quando entrarem fatores tipo resistência do ar e tudo mais, aí Isso aí, vai... exatamente. entendi. Essa Tá é a bom. questão, tá ok? Obrigada. E agora, todo mundo entendeu, gente? Agora vamos fazer o seguinte. Já sabíamos, né? A gente já sabe isso aqui, mas através de uma derivada é possível determinar a expressão de forma simples. Simples. Parece assim. Por enquanto não é simples, mas depois fica simples, tá? Existem regrinhas para calcular derivadas. Isso é importante. A gente não precisa ficar calculando esse limite toda vez. Existem regras para fazer isso, né? E a gente vai ver isso daqui a pouco. Mas vamos fazer o seguinte. Calcular agora a velocidade instantânea vertical. E a gente já sabe a expressão. Maria Eduarda, alguma dúvida ainda? Não, desculpa, eu só esqueci de abaixar minha mão mesmo. Tá bom, então. A velocidade em y vai ser igual vai ser o limite da velocidade média em y quando ΔT é muito pequenininho. E para isso, a gente sabe que é o y de t. Y de t, né, V0 seno de θ vezes t menos gt quadrado. Isso daqui vocês já sabem. E agora eu vou substituir, como o professor João Canali falou, é um instante posterior menos o instante em que a gente está. O que era t vai ser t mais ΔT, e aqui t mais ΔT ao quadrado. T mais ΔT a gente pode expandir. T mais ΔT ao quadrado é um produto notável, né, pessoal? Como a gente calcula t mais ΔT ao quadrado? Quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Vamos fazer essa continha. Produto notável. E a partir disso, agora, vamos olhar as quantidades que são iguais. Abrindo aqui, né? Manipulando um pouquinho essa expressão aqui em cima, vamos encontrar o seguinte. V0 seno de θt, V0 seno de θ ΔT. Aqui, é o que está aqui em cima. Menos meio de gt ao quadrado, menos meio que multiplica g vezes 2t ΔT. É o que está multiplicando aqui. Menos meio de g ΔT quadrado. É o que está multiplicando aqui, ok? Menos V0 seno de θt, inclusive está até a laranja, porque é o simétrico desse carinha aqui, mais meio de gt quadrado. Menos meio de gt quadrado. Então esses caras, o que vai acontecer com eles? Vão sumir, certo?
Fazendo isso, sumindo com os termos que são iguais, vou ficar com V0 ΔT menos GT ΔT menos meio de GT quadrado ΔT. Tenho ΔT, ΔT, ΔT quadrado sobre ΔT. Posso cortar o ΔT, que é o cara problemático aqui da expressão, certo? Posso cortar o ΔT aqui e posso tirar um ΔT. Ainda vou ficar com um ΔTzinho aqui. dy dt vai ser o limite, ou seja, quando esse cara ficar muito pequenininho, V0 seno de θ menos GT menos meio de G ΔT. Só que esse cara ΔT não é muito pequenininho? Não é quase zero? O que vai acontecer com ele? Sumiu. Logo, se o ΔT está isolado aqui no numerador, esse limite eu posso substituir ele por zero. Ele vai se anular porque esse cara é muito pequenininho. Com isso, a velocidade instantânea vertical vai ser V0 seno de θ menos GT, que vocês já sabem. Estou fazendo, parece que eu estou dando a volta ao mundo para mostrar para vocês algo que vocês já sabem. Só que esse processo ele é importante para outras situações. Como, por exemplo, imagine que a posição em função do tempo agora fosse dada por uma expressão dessa forma aqui. V0 seno de θ vezes uma função exponencial de um kt menos gt quadrado mais um cosseno de kt quadrado. Como que eu iria encontrar agora quem é a aceleração? Tem como utilizar aquelas expressões antigas que a gente sabia? Não tem mais. A gente precisa utilizar as regrinhas de derivação. Ok? E quando tivermos resistência do ar, termos muito parecidos com esse carinha aqui vão aparecer. E aí a gente vai precisar saber como funciona a derivada. Ok? Pode falar, Lucas. Ô, Vitor, eu me perdi na última parte ali que você falou que podia tirar o ΔT, porque ele é muito sim. pequeno. Né? Até aqui você entendeu, né? Até aqui você... Sim. Aí eu fiquei com G ΔT. Só que esse ΔT ele é muito pequenininho. Ele pode ser substituído por zero. Aí G vezes zero dá zero. Mas eu não entendi por que ele é muito pequenininho. Não entendi isso. Porque esse carinha aqui, tá, porque tende a zero. O limite tende a zero, exatamente. Isso aqui é um cara muito pequenininho. Eu estou aplicando o limite agora. É por isso que está até verdinho, né? Eu estou aplicando o limite a esse ΔT. Tudo bem? Certo, valeu. Então, quando tivermos expressões mais complicadas, a gente só pode utilizar derivadas, ok? Como está aqui. Como que a gente vai calcular a velocidade a partir dessa expressão mais complicada? Beleza, pessoal? Entenderam como que calculamos essas derivadas a partir de um limite? Ok? Entenderam? Coloca no chat aí. Eu preciso pausar para ver o feedback de vocês aqui, porque realmente essa aula é um pouquinho... Beleza? Tá ok? Eu quero que vocês entendam isso, nem que vocês precisem assistir mais de uma vez. Tá bom? Então, vamos lá. Já sabendo o que é uma derivada, a gente já pode calcular umas regrinhas. Existem uma regrinha para cálculo de derivada, e aí é onde fica fácil, né? Porque a gente não precisa calcular aquele limite, aquela definição, calcular limite quando ΔT tende a zero. A gente só precisa saber qual é a forma da equação. Digamos que a altura seja constante, ou seja, não dependa do tempo. Exemplo, y de t igual a 10 metros. Qual é a derivada desse cara? Derivada vai ser zero. Derivada de uma constante é sempre zero. Ok? Digamos que agora y seja um número que multiplica o tempo, ou seja, uma função linear. Qual vai ser a derivada desse rapazinho? Vai ser justamente o número. Eu posso tirar o tempo aqui. Vai ser o número. Lembrando do V0 cosseno de θ, né? O x não era V0 cosseno de θt? Se eu derivar dx dt, só vai ficar V0 cosseno de θ. Ou seja, só a constante.
Agora, a derivada de uma potência. Regra de cálculo para uma potência. Uma equação que seja um número vezes t elevado a uma potência n. Exemplo, 6t elevado ao cubo. Como que eu vou calcular essa derivada? A derivada é uma regrinha. Pode falar, Henrique. Eu ia falar isso, que a pessoa ela diminui um do expoente e ela pega aquele expoente antigo e multiplica pelo número. Exato. Vamos lá. Vou explicar isso para vocês. Se a equação é um número que multiplica t elevado a n, o que a gente faz quando calcula a derivada? Vai diminuir um do expoente e o número que estava no expoente vai descer aqui na frente do t. Então, isso vai ficar Cn vezes t elevado a n menos 1. Pode falar, João Vitor. Oi, professor. Então, não sei se você explicou isso, porque travou aqui, mas por que exatamente essa regra? Essas regras saem Subtrair um expoente. Deixa eu voltar aqui, rapidinho. Tá vendo que a derivada ela é uma expressão essa expressão aqui de limite? Quando Sim. eu faço isso para aquelas regrinhas lá, para esse carinha aqui, se eu faço limite pela definição, eu vou encontrar que a derivada vai ser zero. Quando eu aplico a definição para esses carinhas aqui, eu vou encontrar justamente isso aqui. Por exemplo, CT, se eu colocar C vezes T na definição, eu vou encontrar que a derivada vai ser C. Aplicando aquela fórmula antiga lá. E aí, eu consigo criar regras e consigo criar tabelas de derivada para diversos tipos de equação, diversos tipos de função. E aí, eu não preciso mais me preocupar e ter que ficar calculando o limite agora. Eu olho a expressão e calculo a derivada a partir das regras. É isso que a gente aprende lá no cálculo da universidade, a aplicar essas regrinhas. Tudo bem? Sim, mas lá Entendi. Então, viu, João? Lá na faculdade, você vai calcular o limite de t elevado à primeira, depois de uma função com t elevado à segunda, depois com t elevado à terceira, com t elevado à quarta, t elevado à quinta. Aí você calcula várias funções, usando a definição de limite. Mas, professor, para que eu vou fazer depois calcular o limite de t elevado a 10? Vai dar um certo trabalho, não vai? Olha, já estou percebendo que está sempre pegando o expoente, vindo para frente e baixando no expoente. Não é essa a regra, professor? É essa a regra, entendeu? Exatamente você isso. vai descobrir que a regra é essa. Porque você vai pegar, vai fazer um monte de exercícios com o t elevado a 0, t elevado a 1, t elevado a 2, t elevado a 3, t elevado a 4, t elevado a 5, t elevado a 6, t elevado a 7. Para, professor, para, já percebi qual é a regra, professor, pode parar, entendeu? É mais ou menos assim que a gente aprende cálculo na universidade. O professor João Canali sintetizou muito bem. É bem assim, sabe? Fazendo 1 milhão de exercícios. Então, quando eu substituo para aquele t elevado a n e aplico aquela regra de definição, eu vou achar essa regra que você botou agora, né? Então, é isso. Exatamente. Exemplo aqui. 6t elevado ao cubo. Aí vai ficar t elevado ao cubo. 3 menos 1 vai dar ao quadrado. E o 6 vai aparecer aqui. Então, tinha 6 vezes 6, vai ficar 36t ao quadrado. Vou colocar um exemplo agora. Exemplo. 2t elevado ao cubo. Está vendo aqui a potência? A derivada vai ser 2 vezes 3 e 3 menos 1. O 3 que estava aqui em cima veio para cá e eu vou substituir, vou diminuir um do expoente. Isso vai me dar, então, 6t ao quadrado. Ok? Oi, Camila. Por que está subtraindo 1? Exatamente foi o que o professor João Canali falou. Lembra daquela expressão com o limite lá, aquela expressão grandona? Quando a gente faz para t elevado a 1, t elevado a 2, t elevado a 3, t elevado a 4, a gente vai induzindo que para um expoente qualquer, para um expoente qualquer n, a derivada vai ser igual a nt n menos 1. Por isso que eu tenho que... É uma regra.
Ok. calculando lá a expressão, é uma regra. Assim, no fim, Aham. quando a gente aprende o cálculo, a gente faz todas essas definições de limite e depois disso a gente aprende as regras. E depois disso a gente grava as regrinhas. E depois de fazer muito exercício, a gente já fica com a regra na cabeça. Ok. Tá bom? Oi, Maria Tá Eduarda. bom. Oi, professor. Só uma pergunta. No segundo exemplo, no segundo caso, na verdade, esse C pode ser uma expressão, né? Não, C é um Não. número. Ah, é sempre um Constante, número, ser de só um constante. número. C de Ah, tá, ok. constante, tá bom? Então, vamos lá. Henrique, você já sabe cálculo, cara. Pode falar. Sim, eu tenho uma dúvida. Não é sobre a matéria em si, é sobre aplicação. Eu posso usar tabelas de derivadas e afins na hora da prova, nas listas? Assim, a gente ainda vai ver lista de exercício e a lista ela tem que ser igual para todo mundo. Eu não vou cobrar um curso, não vou cobrar que vocês saibam calcular um monte de derivadas. Então, eu não vou pedir para vocês, a menos que o exercício exija, eu vou explicar, ó, dessa forma você utiliza essa derivada. Com essa expressão, você utiliza essa regrinha para a derivada. E aí você não vai precisar usar tabela. Tá bom? Vamos lá. Agora, uma função mais complexa. Um número mais outro número que multiplica o t, mais um outro número que multiplica t elevado a n. Como que a gente faz para calcular essa derivada? A derivada ela pode ser calculada, como eu tenho 3 termos somados, eu posso derivar separadamente os 3 termos. Isso é uma coisa legal da derivada. Quando eu tenho soma de 3 termos, eu posso aplicar a derivada a cada termo separadamente. E aí, derivada de constante vai ser igual a 0. Derivada de constante vezes tempo vai ser igual a constante. E derivada de constante, ou melhor, vezes t elevado a um expoente qualquer, vai ser igual a Cn vezes t elevado a n menos 1. Posso derivar os termos separadamente. A derivada ela possui uma propriedade que a gente chama de linearidade, ou seja, se a gente aplicar a derivada a uma expressão, eu posso pegar e derivar cada termo separadamente. Tá bom? E aí, exemplo, olha só. Só que, vocês já viram isso aqui em algum lugar? Ou algo parecido? 4 menos 5t menos t quadrado, o que isso aqui parece? Responde aí alguém. Equação de segundo grau? Equação de segundo grau, mas y de t igual a alguma coisa vezes alguma coisa t, vezes alguma coisa t quadrado. O que é isso aqui? É uma equação do quê? Altura, né? Aqui, meio de t quadrado, enfim, parece uma equação de altura. Vamos aplicar a derivada a ela. Derivada de 4, número, derivada de 5t, derivada de menos meio de t quadrado. E agora, derivada de um número vai ser 0, derivada de t, 5t, vai ser igual a 5, e agora o sinal de menos, ele pode sair da derivada aqui, tá? E vai ficar com menos meio, qual era a potência? 2, certo? O 2 veio para cá e eu subtraí 1 da potência. Meio com 2 vai dar o quê? 1. Pode falar, Pedro. Opa, calma aí. Epa. Nesse caso, por exemplo, você derivou a posição vertical. Tipo, qual seria a utilização disso? Seria para calcular, tipo, a velocidade instantânea vertical também? Ou Isso alguma outra? Isso aí. Isso aqui é velocidade. Se isso daqui fosse uma equação de posição, isso daqui seria a equação da velocidade. Ah, entendi. Entendeu? Beleza, obrigado. Aí eu não preciso, para funções mais complexas, eu posso utilizar essa expressão aqui e não preciso me preocupar com as regrinhas de V0 mais AT, enfim, aquelas regrinhas, elas desaparecem.
vira uma expressão, vira um cálculo a partir de uma regra. Entendi. Tá bom? Beleza. Então, nesse caso, a derivada vai ser igual a 5 menos t. Beleza, pessoal? Agora, essa função aqui, que é uma função exponencial, vocês vão precisar disso mais para frente. Ah, por que eu vou precisar disso mais para frente, professor? Resistência do ar. A resistência do ar, ela vai implicar que vai aparecer uma função exponencial aí. Uma constante que multiplica uma função exponencial. Só que ela não é uma função exponencial qualquer, tá? Ela é uma função exponencial cujo número que está sendo elevado ao expoente é um número muito particular aqui, que é o chamado número de Euler, tá? Esse é um número importantíssimo, porque ele é um número que aparece, por exemplo, naturalmente, quando a gente vai tentar prever crescimento populacional. Multiplicação de uma população, por exemplo, e a gente quer saber como essa população vai crescer ao longo do tempo. Esse número aparece naturalmente. Esse é um número que é um número, a gente chama de número transcendental, ele é um número irracional, ou seja, tem infinitas casas decimais e, enfim, ele é um número importantíssimo para a matemática e a gente vai precisar dele. A derivada desse carinha vai ser ele mesmo, só que como eu tenho uma constante A aqui, o A vai aparecer aqui embaixo. Derivada da exponencial é sempre ela mesma, só que com a constante multiplicando aqui. Essa constante é 1, professor? Então vai ser C exponencial de t, tudo bem? Qual é a derivada? C exponencial de t. A derivada da exponencial é sempre ela mesma. Tá bom? Então, exemplo, y igual a 2 exponencial de 0,5t. Bom, a gente teve aí, né, casos de... A gente teve questão da Covid, pandemia, e o pessoal estava falando muito em transmissão, taxa de transmissão de vírus, né? E falavam o seguinte, quando a taxa de transmissão era acima de 1, essa taxa crescia de forma muito grande, né? Exponencialmente, vocês devem ter visto no noticiário. Aí, quando falam exponencialmente, tem a ver com esse carinha aqui. Esse número é da exponencial. Ok? Todo mundo entendeu aqui essa questão do número de Euler, essa função exponencial, gente? Dá o joinha para mim, por favor. Tranquilo? Ok? Entendi? Muito bom. Isso aí, show de bola. Agora, qual vai ser a derivada? Se eu tenho essa função, vai ser, o número vai permanecer o mesmo, a constante aqui vai vir aqui para baixo e a exponencial continua a mesma. Então, isso daqui vai ser igual a 1 exponencial de 0,5t. Oi, Maria Laura, pode falar. Euler seria como o π? Exatamente, ele é um número transcendental igual ao π. Obrigada. Inclusive tem uma equação, bem famosa, né? Que ela é basicamente, né? Só vou colocar aqui, né? Rapidinho. Vou aproveitar, que a gente está falando de coisas de... Rapidinho, professor, vou demorar muito não. Existe uma equação que é essa aqui, ó. E elevado a i, onde i é o número imaginário, π igual a 1. Essa daqui é uma equação muito famosa, mas é uma equação que envolve um número imaginário, um número e dois números irracionais, isso dá 1. Só por curiosidade, tá? Vamos continuar. Exemplo 2. Agora peguei a função mais complexa, gente. T² mais uma exponencial de um número negativo. O que a gente pode fazer para calcular essa derivada? Já sabemos que podemos derivar os termos separadamente.
dy dt vai ser igual a derivada em relação ao tempo de t quadrado, mais a derivada em relação ao tempo de 5 exponencial de menos 7t. Isso vai dar... Deixa eu voltar para o meu apontador a laser. Esqueci aqui, perdão. Isso vai dar 2... Qual era a potência, né? T quadrado. Vou diminuir 1 da potência e passar o 2 para cá. E a exponencial continua sendo ela mesma, só que como tem uma constante que multiplica o t, ela vai aparecer aqui. Isso vai ficar, então, 2t menos 35 exponencial de menos 7t. Essa daqui é uma... Digamos que isso seja uma equação de posição, tá? Qual é o gráfico dessa equação? Não sei. Vocês teriam que jogar no Excel para poder saber. E aí vocês já sabem, né? Existe uma função exp, exp de alguma coisa. Vocês podem saber qual é o gráfico dessa equação aqui, tá bom? Lá no Excel. Oi, Maria Eduarda, pode falar. Professor, no primeiro exemplo que você deu, eu não entendi por que no final fica é elevado a meio t e não é elevado a menos meio t. Não teria que subtrair 1? Não, na exponencial a derivada da exponencial, ó, é ela mesma. Só a constante que vem para baixo. Tá vendo aqui, ó? É exponencial de AT. A é uma constante qualquer, pode ser positiva ou negativa, tá? Mas é um A, é um número. Quando eu faço a derivada, essa função vai permanecer a mesma. A única coisa que vai acontecer é que a constante vai vir para baixo. Ela vai permanecer a mesma, tá bom? Como está aqui no exemplo, ó. É elevado a meio t, dy dt, não tinha o 2 na frente? 2 vai permanecer. Meio, estava multiplicando aqui o t, vai descer. E a exponencial continua a mesma. Tá bom? Ô, Vitor, só um detalhezinho, viu, Maria Eduarda? Está aparecendo aí a letrinha A, né? Porque, na verdade, é que o Vitor não está indo em situações mais gerais, né? Mas, na verdade, esse A que está descendo, aí multiplicando, na verdade, ele é a derivada de todo o expoente, né? Se você derivar o expoente, né, que tem o t, lembra da regrinha lá? Derivar t em relação a t dá 1, né? Ou seja, se fosse um t quadrado ali, entendeu? Aí já é uma situação um pouquinho mais geral, né? Tá? Mas é uma regrinha bem básica que vale quando o t está na potência 1. Isso aí, exatamente. O que acontece é que assim, a derivada de uma exponencial é ela mesma. Só que eu tenho que, quando eu faço uma derivada de uma função, de uma outra equação, eu pego a derivada da exponencial vezes a derivada do que a exponencial carrega. É uma coisa que a gente chama de regra da cadeia, mas como eu não quero complicar para vocês, porque aqui não é a intenção de dar um curso de cálculo, senão, né, mais para frente, né, professor? Curso de cálculo da OBA. Já complicou bastante por hoje, vai. Mais para frente a gente vai lançar um curso de cálculo 1 da OBA. Tá bom. Vamos lá. Vamos em frente, ó. Vamos em frente. Já. Então, olha só. Partindo, então, das posições, vamos aplicar agora as regrinhas de derivada. Derivando em relação ao tempo x de t, número que multiplica t vai ser igual ao número. V0 seno de θ t. V0 é um número que multiplica t, vai ser um número, a derivada, e menos meio de gt quadrado. Menos meio de gt quadrado, vou subtrair 1 da potência, vai ficar t, 2 menos 1t, e o 2 vai vir para frente, só que eu tenho meio aqui, né? Então, vai ser meio vezes 2 vezes gt. Então, isso daqui vai ficar meio vezes 2, corta, né? 0,5 vezes 2, então, V0 seno de θ menos gt, que é o que a gente já sabia. E, derivando mais uma vez, a gente encontra a aceleração. A de x vai ser derivada da velocidade em relação a t, que é um número, derivada de número em relação a t é 0, derivada de número em relação a t também vai ser 0, e derivada de
menos GT vai ser igual a menos G, porque o T vai sumir. Estou aplicando as regrinhas de derivação agora, que vocês já sabem, porque eu já mostrei as equações horárias, mas eu estou agora com regras de derivação, encontrando a mesma coisa. Ou seja, demos a volta ao mundo para aprendermos conceitos novos que serão utilizados mais à frente. Tudo bem? Multiplicando por M, agora vou multiplicar as acelerações por M aqui. MAX vai ser M vezes 0, que é 0, MAY menos MG. Força resultante em X vai ser 0, e a força resultante em Y vai ser igual a menos P, que a gente já tinha visto. Com isso, encontramos, mais uma vez, as leis de Newton. Massa vezes aceleração em X vai ser a força resultante em X, massa vezes aceleração em Y vai ser igual a força resultante em Y. Ou seja, sabendo as posições X e Y, podemos encontrar as forças. Ou seja, achei a posição, derivei uma vez, achei a velocidade, derivei duas vezes, achei a aceleração, multipliquei por M, encontrei as forças. O interessante, com o auxílio do cálculo, ou seja, com o auxílio das expressões de cálculo integral, ou agora, né, vou ter que explicar outra coisinha que agora não vai, agora vai ser, infelizmente, não tem como explicar muito. Vocês vão ter que aceitar. Ô, Vitor, mas oi. Uma pergunta. Oi. Sabendo as forças, dá para encontrar aceleração, velocidade e posição? É isso que eu vou fazer agora. Exatamente. É essa pergunta que o professor Canali tá fazendo aí, né? É o que eu estou colocando aqui. O interessante é, com o auxílio dessa cálculo integral que a gente vai ver aí, a gente pode fazer o processo oposto. Ou seja, dadas as forças que atuam no corpo, eu posso encontrar a aceleração. A partir desse cálculo integral, posso encontrar a velocidade. E depois do cálculo integral de novo, posso encontrar a posição. Derivada, eu encontro força. Integral, eu vou encontrar posição. E isso é que é importante para a gente, porque quando a gente inserir a força de resistência do ar, essas equações aqui não vão ficar simplesinhas, elas vão ficar um pouquinho mais complexas e a gente vai precisar fazer o processo inverso, ou seja, o que eu estou... Agora quadrinho, né? Para explicar. Se eu tenho equações horárias para posição, utilizando derivadas, a gente encontra a força resultante. Sabendo as forças que atuam no corpo, utilizando o cálculo integral, a gente vai encontrar as equações para as velocidades e posições. São dois problemas inversos, né? Assim como derivadas e integrais são o que a gente chama de operações inversas. A gente aprende, né, depois que, mais para frente, uma soma. Qual é uma operação inversa da soma? Subtração. Multiplicação. Qual é a operação inversa da multiplicação? Divisão. Uma derivação. Qual é a operação inversa da derivação? Uma antiderivação ou uma integração. E aí a gente vai ter que... Não vai dar para ensinar integral, eu podia ficar aqui com vocês, mas é assim, eu não sei, né? Vai ser muito. Acho que mais para frente, talvez, quem sabe, se vocês tiverem muita vontade, a gente aprende a resolver uma integral, tá bom? Agora, vamos para a dinâmica do movimento oblíquo em si. Aqui eu fiz o seguinte, peguei um ponto material, tem aqui o ponto material com uma velocidade v. Oi, Camila, pode falar. Rapidinho, então a integral é o caminho inverso da diferencial, do cálculo diferencial? É isso aí, exatamente isso mesmo. Como, então, a diferencial, então, o cálculo é como se fosse o logaritmo, com as regrinhas que tem que aplicar quando tem... Por exemplo, exponenciação e logaritmo são operações inversas. Isso. Se eu estou fazendo uma exponenciação e eu tiro o logaritmo, eu tenho operações inversas. Se eu derivo uma função, eu vou calcular a derivada. Se eu calcular a integral dessa derivada, eu volto à função original. Volta a função. Entendi. Isso. É isso aí, exatamente isso mesmo. Esse é o caminho. Isso aí, tá, legal. Legal você ter entendido isso. E aqui, ponto material.
No referencial que a gente está considerando aqui, o ponto material está sendo lançado com uma velocidade v, vetor velocidade v. E quais são as forças que atuam, teoricamente, no ponto material? Se ele está... se esse ponto material está exposto à atmosfera, nós temos ar. Esse ar é composto de partículas, certo? Então, o que que acontece? Vamos imaginar a bolinha. Vou pegar aqui uma bolinha. Aí eu tenho aqui, essa bolinha está com uma velocidade, está se movimentando com uma velocidade. O ar, em relação à bolinha, está se movendo com a velocidade oposta, certo? Se a partícula se movimenta para cá, no referencial da bolinha, as partículas se movimentam no sentido contrário. Tudo bem? O que vai acontecer com essas partículas de ar que estão na frente da bolinha, conforme ela vai se movimentando para frente? Elas vão começar a bater aqui, né? Essas partículas de ar vão começar a bater aqui na bolinha. Isso gera uma força que a gente chama de força de arrasto. Não só isso, tá, gente? Eu estou simplificando bastante. Mas essa força de arrasto, ela tem a ver com a colisão dessas moléculas de ar conforme esse carinha está se movimentando. E é uma força... Oi? Isso todo mundo sente quando coloca a mão na fora da janelinha do carro, né, André? Exatamente, isso aí. É uma Vamos lá. sensação bem evidente. É bem evidente. Aí você abre mesmo. a mão, se fecha a mão, se faz a mão assim, né? Embora não seja recomendado colocar a mão para fora do carro, com o carro em movimento, né? Se vocês colocarem um pouquinho a mãozinha, assim, quando ninguém estiver vendo, principalmente policial rodoviário, colocarem a mãozinha um pouquinho para fora, você vai ver que sua mão vai fazer isso aqui, ó. Vai para trás. Porque as partículas de ar, o ar está parado, o carro está em movimento. Mas existe uma velocidade relativa, porque você está dentro do carro, então o ar está se deslocando para trás em relação a você. Então ele bate na sua mão. E isso é que gera a força de arrasto. Além disso, no ponto material, existe a força-peso. Tá? Ponto material tem dimensões desprezíveis. Tá? A gente não está considerando qual é o tamanho do ponto. É um ponto. Agora, o foguete nível 2, que vocês lançaram aí, se ele tiver um pouquinho inclinado, digamos que ele tem aqui, né? Ele saiu da base, já saiu da base, então não existe força de empuxo, tá bom? A partir do momento que ele foi lançado da base, ele só está em movimento por inércia, tá ok? E aí temos no foguete nível 2, como vocês viram lá no Open Rocket, 2 pontinhos, CG e o CP, que eu tentei representar com a maior fidelidade possível. Eu acho que é isso, né? O CP ele é mais ou menos um xizinho, e o CG é uma bolinha lá no Open Rocket, né? É o contrário, mas as cores são as mesmas. Tá bom. Obrigado, Henrique. Mas é isso aí, tá aqui indicado, o CP e o CG. A velocidade, o foguete, ele não necessariamente, quando o ar bate no foguete, né, o foguete está se movimentando nesse sentido e o ar, em relação ao foguete, fica no sentido contrário. Então, ele bate nas empenas e no centro de pressão surge uma componente normal aqui, né? Além disso, isso o professor Canali tinha explicado, com o foguete. O foguete está se movimentando aqui, o vento está batendo, vai existir uma componente normalzinha aqui, assim como está colocada no esquema. O que acontece é que essa componente normal, ela é responsável por desestabilizar o foguete. Pode acontecer isso aqui, dependendo, se o centro... Vamos lembrar, não, isso aqui, eu coloquei demais. Se isso aqui acontecer, o que vai ficar acontecendo com o foguete? Vai ficar rabiando. É isso que a gente não quer. E existe, né, o professor Canali já falou que existe uma regrinha entre o CP e o CG para que isso aqui não aconteça. Ok? Se, por um acaso, a orientação do foguete mudar, a força normal vai apontar para baixo. Porque o vento está batendo agora nas empenas e no corpo do foguete nessa direção. Então, a componente normal e a força de arrasto vão estar nessa direção aqui. Tudo bem?
E aqui agora eu estou mostrando mais ou menos aonde estão as forças, tá, gente? Isso daqui é só para dar uma ideia para vocês. A situação ideal é aonde a velocidade, quando o foguete esteja, quando não tem vento, né? Quando o movimento do foguete esteja paralelo ao ar, né? De forma que o ar se mova paralelamente à direção do foguete. E aí eu não vou ter componente de força normal. Nesse caso, a velocidade e a força de arrasto têm direção opostas. Em todas elas, a velocidade e a força de arrasto vai ter direção oposta, mas bem dizer, tá? Mas nesse caso eu não tenho força normal. E aí eu tenho a situação mais estável possível de voo. Ok? Só que eu estou falando de força de resistência do ar. E a apresentação ia ser sem resistência do ar, né? Então vamos tirar ela. Na ausência de resistência do ar, tanto para o ponto material quanto para o foguete, a força resultante vai ser somente o peso. Ou seja, na ausência de resistência do ar, o movimento de um ponto material e de um foguete é o mesmo. Eu estou desprezando a dimensão do foguete. E, a partir disso, sabemos que m vezes ax vai ser igual a zero e m a y, de acordo com esse referencial que estamos colocando aqui, adotando. Importante, gente, essa aqui é uma equação vetorial. Equação vetorial vai ser sempre escrita dessa forma: força resultante igual a peso vetorial. Quando quisermos saber os cálculos, a gente precisa de um referencial para poder decompor esse vetor. E aí eu preciso também saber uma coisa chamada decomposição de vetores. Ah, preciso saber isso agora? Não. Mais para frente eu posso ensinar numa lista de exercícios como fazer, ou então no plantão de dúvidas, como fazer a decomposição desses vetores. Mas o que importa é o seguinte: na direção horizontal não tem peso, porque o peso só aponta para baixo. Tudo bem? Então, resultante na direção x é zero, resultante na direção y vai ser igual a menos mg, ou seja, peso apontando para baixo. Com isso, dividindo tudo por m, já achei quem é a aceleração e quem é a aceleração horizontal e a aceleração vertical. Ax igual a zero, a y igual a menos g. E agora, vamos determinar as equações horárias. Vocês já sabem quais são as equações horárias a partir dessas duas acelerações aqui. Aqui, movimento é retilíneo uniforme, aqui é movimento retilíneo uniformemente variado. Só que eu não vou utilizar esse caminho, vou utilizar outro caminho. Epa, ficou algo aqui no meio da tela. Eu vou corrigir depois. Sabendo isso aqui, eu posso escrever AY igual a G. Isso daqui vai ser igual a aceleração y, não é a derivada de y em relação a t? Posso fazer o seguinte: essa notação de derivada aqui ela é bem legal porque ela parece um quociente, né? Parece uma fração. Com essa notação de derivada, eu posso brincar e posso jogar o dt lá para o outro lado. dvy igual ao menos g vezes dt. Eu posso fazer isso aqui com essa notação de derivada, e agora eu vou fazer o seguinte: vou tentar achar o VY. Como que eu acho o VY? Utilizando esse carinha aqui. É integral, né, professor? É isso aqui, é uma integral, exatamente. Isso significa esse... Tá vendo esse símbolo aqui? É um S, parece um S, né, distorcido, né, um S alongado. Isso significa o seguinte: esse dvy é um pedacinho pequenininho da velocidade. Eu estou somando esses pedacinhos entre dois intervalos, v0y e vy. Mas é uma operação inversa à derivada. E quando eu calculo essa integral, isso vai me dar justamente vy igual a v0y menos gt. Ou seja, vy, se eu derivar isso aqui, eu vou encontrar
menos G, perdão. Se eu integrar menos G, eu vou encontrar isso aqui. Aplica a regra de derivada aqui. Constante, derivada de constante é zero. E GT, derivada de menos GT igual a menos G. É o que está aqui. Agora, sabendo a posição... Não, sabendo a velocidade. Perdão, sabendo a velocidade, a derivada da posição em relação ao tempo vai ser igual a VY, né? Posso, de novo, brincar com esse dy e esse dt e utilizar a integral. E a integral, ela também tem V0, y e menos g. Eu também posso separar integrais e calcular a integral termo a termo. Fazendo isso, vai me dar justamente a equação horária para posição. Posição vertical, tá bom, gente? E agora, partindo de AX, é mais simples. Sabendo AX, velocidade em x em relação ao t, né? Derivada, a aceleração é igual a derivada da velocidade. Podemos brincar com o dt, só que multipliquei o dt aqui por zero. Dt vezes zero é igual a zero. Quando calculo essa integral, vai me dar v de x igual a v0x, v de x igual a uma constante. E sabendo vx constante, posso utilizar, sabendo que v0x é a derivada de x em relação a t, posso brincar novamente com isso. Quando eu brinco com isso, gente, aqui, né? Essa brincadeira também é chamada de resolver uma equação diferencial. É uma coisa que também a gente aprende lá na engenharia, na física, na química, resolver equações que possuem derivadas, equações diferenciais. E aí, estamos resolvendo aqui uma equação diferencial. Olha só quanta coisa nova a gente já viu nessa aula. Vimos o que é uma derivada, vimos o que é uma integral, a gente vai precisar desses conceitos mais para frente, e também estamos resolvendo equações que envolvem derivadas. E resolvendo essa equação, x é igual a v0x vezes t, ou x0 mais vt, né? A expressão geral para a velocidade. Diga lá, Pedro. Só para tentar sintetizar, a derivada, ela calcula um momento específico, e a integral, ela soma todo o intervalo para chegar, por exemplo, na posição. Seria algo mais ou menos assim? Isso tem a ver, mas não. Isso tem a ver mais ou menos com o significado geométrico do que é uma derivada e do que é uma integral. Eu preferi não colocar o significado geométrico aqui, porque iria complicar um pouquinho mais. A integral, ela é essencialmente utilizada, ela não é utilizada para determinar funções, ela acaba sendo utilizada para determinar funções, mas a motivação da integral é calcular a área embaixo de um gráfico qualquer de uma função. Tá bom? Imagina que eu tenho uma função qualquer, e eu tenho um gráfico lá, né, de x e t, e eu tenho uma curva. A área sobre a curva vai ser dada pela integral. E tem uma relação geométrica assim também para a derivada? Sim, tem uma relação geométrica para a derivada. A derivada de uma função vai geometricamente dar a equação de reta tangente a um ponto. O que é assim, reta tangente a um ponto? Digamos que eu tenho um gráfico. Eu vou pegar um gráfico, tá, gente? Eu vou voltar aqui. Vitor, você vai entrar na geometria. Eu vou entrar na geometria. 9h35 já. Fica para o plantão de dúvida, Pedro. Fica para o plantão de dúvida. Beleza, muito obrigado. Mas eu acho que eu consegui entender a ideia por trás. Tá, beleza. Só para então, que é a descrição cinemática, ou seja, voltamos ao caminho inverso. Isso é que é importante, sabendo as forças resultantes, sabemos a aceleração, e com isso a gente consegue fazer todo o processo inverso. Agora imagina o seguinte, se eu tivesse aqui mg menos outro termo de força, por exemplo, que fosse a resistência do ar.
Isso ficaria um pouquinho mais complexo, né? E aí eu não poderia utilizar essas equações que já foram estabelecidas no início da cinemática. São outras equações que vão ser determinadas. Isso é que é importante. Só para concluir, então, o movimento de um corpo qualquer, o movimento do foguete, vai estar relacionado à resultante das forças que atuam nesse corpo. Segundo a lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração. 2. Na ausência de resistência do ar, a força resultante que atua no corpo, ou um foguete, vai ser apenas a força-peso, ou seja, tanto faz uma bolinha de gude ou um foguete. Na ausência de resistência do ar, o movimento vai ser igual para os dois. Podemos determinar a força resultante conhecendo a aceleração do corpo, segundo a lei de Newton. E essa aceleração também pode ser determinada a partir das derivadas. Se eu sei a posição, derivando encontro a velocidade, derivando novamente encontro a aceleração. Conhecendo a distribuição de forças, eu posso determinar a aceleração, a velocidade e a posição, que são as equações horárias, a partir das integrais. Então, eu tenho o processo de ida por derivadas, encontrar força através de derivadas, e a partir da força encontrar velocidades e posições a partir de integrais. Na ausência de resistência do ar, enfim, movimento parabólico, você já tinha falado, e na presença de outras forças, o movimento de um foguete, né? Como exemplo, força de arrasto, componente normal no centro de pressão, e aí as coisas ficam muito mais complexas, tá bom? Então, essa era a nossa aula de dinâmica, ela poderia ser bem mais simples. Espera rapidinho, rapaz, deixa eu só concluir. Ela poderia ser bem mais simples, porque eu poderia falar assim para vocês. Qual é a causa do movimento parabólico sem resistência do ar? Apenas a força-peso. Essa é a única força que atua no corpo, excluindo a resistência do ar. Só que essa aula serviu para implementarmos, para demonstrar para vocês uma série de técnicas que vão ser utilizadas mais para frente. Exemplo, equação de Tsiolkovsky, equação do foguete. Ela vai precisar também de alguma coisa, algumas ferramentinhas de cálculo diferencial e integral. Movimento com força de arrasto, ou seja, com resistência do ar. Também vamos precisar de alguma coisinha de cálculo diferencial integral. Tudo bem? Ok? Então é isso, finalizamos hoje a parte de dinâmica. Vamos ver mais para frente, né, professor João Canali? Uma aula de exemplos e uma lista de exercícios e também algum plantão de dúvidas, né? Isso vai ficar mais para frente, porque semana que vem está viajando, vai ser bem complicado para a gente semana que vem. Mas aí vocês vão poder rever essa aula algumas vezes para tentar entender essas regrinhas de cálculo, e vocês também podem aprender utilizando alguns vídeos de cálculo diferencial integral do YouTube. Para quem quiser se interessar, quem se interessar também no YouTube, vocês podem encontrar algumas aulinhas de cálculo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado a aula. Eu sei que foram conceitos novos para outras pessoas, não tão novos assim. Para o Henrique, ele já sabe. E é isso. Espero que vocês entendam, que vocês tenham compreendido. E lembrem-se, a gente está aqui para demonstrar uma iniciação científica, então vão aparecer conceitos novos para abrir a cabecinha de vocês cada vez mais, né? Como já diria Einstein, ou uma mente que se abre a uma nova ideia jamais retorna ao tamanho original. Tá ok? Muito bem, então, Vitor. Termino deixando agora com o professor João Canali e com a pergunta do Henrique. Pode falar, Henrique. Hora da presença, pessoal. Enquanto o Henrique faz a pergunta, vamos... Tá bom. Eu tenho uma pergunta aqui. Se eu tiver assim um ponto e um gráfico assim com vários pontos assim
vários pontos ligados, e eu calcular a área desse ponto, mesmo que esse ponto ele não seja uma função, se eu calcular a área que tem embaixo dele usando um programa de computador, isso seria uma espécie de integral que o computador fez? Você está pegando... Não é uma função por regra, mas é uma função a partir de pontos, certo? Ou seja, você tem uma tabela de pontos em função do tempo e você está calculando a área. É isso que você está perguntando? São vários pontos assim que estão distribuídos meio que aleatório, assim, sem fornecer nenhum tipo de lógica. Não, aí você não está calculando uma integral. Se por um acaso... uma única variável, a um único valor da variável dependente, entendeu? Aí você só está calculando... Você pode ter lá um x com 2y para ele, e aí não é mais uma função, entendeu? Exatamente. Funções, elas possuem regras bem definidas, tá, pessoal? Para quem já viu função, a gente sabe que ela precisa ser... Existem conceitos de função injetora, sobreinjetora, bijetora e por aí vai. A gente não vai entrar... Não vou entrar nesse assunto agora, a gente pode falar isso mais para frente, se surgir dúvidas, enfim. Aí realmente fica bastante extenso. Mas... Se porventura, tá, Henrique? Só para elucidar sua pergunta. Digamos que você tem uma tabela de velocidade em função do tempo, e esses pontos estão distribuídos de acordo com o que parece uma curva. E a partir disso, você calcular essas áreas, você está realizando uma integral numérica. Mas esses pontos precisam corresponder a uma função. Precisam seguir uma lógica. Sem lógica não é função. E se também elas estiverem distribuídas de forma aleatória, e mesmo que eu não tenha 2 pontos para um determinado instante, por exemplo, como o professor João Canali falou, eu tenho um gráfico que a gente chama de gráfico ruidoso. E aí não tem. E isso daí é um assunto que é difícil de calcular até no doutorado, tá bom, rapaz? Então... Nem pensa. Ok, pessoal. 9h43. 9h43. Suficiente por hoje. Né? Boa noite a todos, a todas. Né? Mais alguma pergunta, pessoal? Quem quiser ficar aqui para fazer uma pergunta mais, a gente continua aqui por mais uns 10 minutinhos, só tirando dúvidas, mas já estou até parando aqui a gravação. Exatamente. Antes disso, professor, antes de parar a gravação, deixa eu fazer o meu jabá. Vamos na página do Instagram, curtam @fogueteiros-da-OBA, que é o grupo de foguetes da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Pode, na sua escola, levar oficina de foguete para vocês. Tudo bem que vocês já sabem, né? Mas seus amiguinhos não sabem. Então, nós temos uma equipe de fogueteiros, o qual eu faço parte, e podemos ir em escolas ao longo de todo o Brasil, levando, ensinando a fazer foguete para vocês. Esse é o jabá.